Cerrado em chamas no meio da noite. O fogo se alastra rapidamente, vai engolindo a mata seca. E não se vê ninguém correndo assustado. Pelo contrário, olha lá o seu patrocínio no meio das labaredas. Ele é o dono da fazenda e, em vez de apagar, vai queimando mais ainda o pasto. Tem que saber direito. Tem que saber, controlar direito. E o senhor sabe? Sei. Para as primeiras águas, nós só pode queimar quando chove. Aí não tem muito perigo, Não né? tem mais muito perigo. Não tem perigo. Já está molhado, já deu uma chuva, né? Mas no verão, Ah, no verão doido ninguém toca. De jeito. ninguém bota fogo. Ninguém bota fogo. Mesmo em tempo chuvoso, tem que ficar atento. Saber para que lado o vento está soprando, ter noção de temperatura, umidade. E eles nem precisaram estudar para dominar esse conhecimento. Vi meu pai cultivar essa cultura do fogo desde menino e meu avô também, que já faleceu, mas sempre usou o fogo. Foi com eles que você aprendeu? Com muito cuidado, que o fogo, ninguém pode brincar com fogo. A impressão é de terra arrasada. Mas aqui na Chapada das Mesas, essa é uma estratégia de preservação. Segundo os pesquisadores, o fogo faz bem à saúde do cerrado. A gente vem fazendo queimas experimentais, né? É uma pesquisa pioneira no Brasil, né? A primeira vez que a gente faz esse tipo de trabalho de pesquisa no Brasil. E para fazer a pesquisa, o ICMBio, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, foi beber na fonte de conhecimento dos nativos. Essa é uma área experimental onde o ICMBio faz a pesquisa sobre os efeitos do fogo no Parque Nacional da Chapada das Mesas. Essa região foi queimada há menos de um mês e já dá para perceber que, no caso do cerrado, a vegetação se regenera rapidamente. Vejam só aqui, ó. O capim nativo já começou a rebrotar. Olha só, as árvores também. A experiência começou há 3 anos, em parceria com a Universidade de Brasília. A gente tem muitas dúvidas, né? Uma delas é em quanto tempo ele precisa queimar. Quando ele precisa queimar? Qual o período do ano? Qual o período do ano? Se é início da estiagem, se é no meio, se é no final. E foi observando a resistência das espécies que os pesquisadores confirmaram. No cerrado, há plantas e árvores que precisam do fogo para viver. Então, você vê uma árvore dessa, ó, ela queimou. Todas as folhas delas com certeza foram queimadas nessa queima. Mas ela tem uma casca, né, rugosa, grossa, aonde o fogo queima superficialmente, mas não atinge, né, a parte viva da árvore. E em algumas espécies depende da passagem do fogo para ela florescer, né, ou até mesmo quebrar a dormência da semente e ela conseguir se reproduzir. Lembra do seu patrocínio que mostramos queimando suas terras? Voltamos à fazenda dele 2 semanas depois. A gente veio ver aqui se já nasceu uns brotinhos lá naquela queimada. Né? Tá vendo, não nasceu ainda não. Que não choveu. Seu patrocínio nos leva a um pasto que foi queimado um pouco antes, 1 mês atrás. É onde ele põe os cavalos para comer. Olha só como o capim rebrotou. A impressão que dá, seu patrocínio, é de que o broto ele sai mais viçoso, mais forte, né? Do que aquele capim que foi queimado. Por que então? Por causa do adubo do carvão. Do adubo do fogo do carvão. Porque quando queima aqui, isso aqui serve de adubo. Ó. Aí ele sai mais forte e os bichos gostam. Não é só o capim. Vejam como estão essas árvores que também foram queimadas. O verde vistoso da folhagem atraiu as araras. E quando tudo rebrota, as aves dão um colorido especial. E elas são privilegiadas, porque nesse chapadão podem voar por 3 biomas: cerrado, caatinga e floresta amazônica. É uma situação bem curiosa. Caatinga e cerrado, daqui para trás, um rio que abraça os 3 biomas. E ali na frente, a floresta amazônica, um pedaço da selva.
O chefe do parque, que é biólogo, chama a atenção para a harmoniosa convivência entre espécies que normalmente vivem distantes umas das outras. Isso é a alobeira, é uma planta típica do Cerrado, né? Que ela tem esse nome porque o fruto dela alimenta o lobo-guará, tá? Então aí a gente vai andar um pouquinho mais e a gente já vê árvores de grande porte, do tipo amazônico mesmo. Dá para sentir uma leve mudança no ar, uma certa mistura de clima seco do Cerrado e da Caatinga com a umidade da selva. Uma taúba, que é uma árvore típica de Amazônia. Aí você vê o porte dela. Tem mais de 30 metros aí, né? Mais de 30 metros. Né? E ela caracterizando esse ambiente amazônico aqui no meio do Cerrado. Pesquisadores dizem que há milhões de anos tudo aqui era floresta amazônica. Depois das glaciações, a selva encolheu, mas deixou pedaços para trás. Do ponto de vista biológico, a diversidade de espécies aqui é gigantesca. Aves, roedores, macacos, animais dos 3 biomas são vistos aqui. E como a flora, a fauna também vive em harmonia na curiosa Chapada das Mesas. O recanto maranhense de belas cachoeiras. Um paraíso de águas cristalinas.